Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer primeiro a convite da Fermentec para estar compartilhando um pouco aqui com vocês a experiência que a gente teve em Passos em relação ao uso do GAOA como sistema para gestão online do processo e a nossa gestão de rotina, tá? Então, um pouquinho do tema aí hoje. A gente vai falar um pouquinho do conceito do que a gente utilizou em Passos, da gestão do processo. Mostrar um pouco a evolução da unidade, tá? Um pouco do que foi feito e realizado em Passos. O sistema do GAOA foi liberado para a unidade em setembro de 24 do ano passado. Foi quando a gente começou a realizar a estruturação do sistema, e aí no finzinho da safra a gente teve todo um processo de aculturação da operação, da liderança, da supervisão nesse sistema, e a gente iniciou essa safra agora 25-26, desde o primeiro dia de safra, já com a utilização do GAOA como sistema de gestão, tá? O que a gente fez, né? Em Passos hoje a gente tem, considerando desde tags de laboratório, de automação de processo, dos cálculos que são realizados, análises operacionais e das aderências que são calculadas, que é um dos temas que a gente vai falar aqui um pouquinho. A gente tem no total em torno aí de Passos de 600 tags que são hoje monitoradas no processo. E dessas 600 tags, isso gera para a gente a aderência global da planta. Quando a gente olha para os dados de finzinho da safra do ano passado, em outubro de 24, a gente tinha aí uma aderência na planta de 79%, tá? Que era um valor até relativamente alto. Olhando agora para julho de 2025, com toda a gestão do processo, as reuniões diárias, os relatórios semanais, a gente passou aí por uma aderência no mês de julho até terça-feira, foi o último dia que a gente realizou esse cálculo, de 87%. Mas o que esse aumento de aderência acarreta para o processo, né? O que isso melhora? A gente tem um exemplo, a aderência do pH do caldo dosado. Na média, a gente teve ainda de setembro a novembro de 2024 uma aderência de 66% dentro dos limites de operação que são estabelecidos. E agora, de maio a julho de 25, essa aderência passou para 74%. Qual é o reflexo disso? Quando a gente pega o consumo específico de cal nas duas épocas, né, os dois períodos, a gente tem uma redução no consumo específico de cal de em torno de 100 gramas por tonelada de cana, sem fazer nenhuma alteração em processo, em loco, apenas fazendo o registro, acompanhando esses indicadores diariamente. Então, um pouquinho da gestão online desse processo, a gente utiliza diariamente no celular, no computador, está no nosso supervisório, está no COI, o GAOA. E qual que é o objetivo com ele? Ganhar essa eficiência industrial conforme a aderência aos KPIs de processo são atingidas. O que seria essa aderência? O que são esses KPIs? Quais são esses limites? Vou abordar um pouquinho mais para frente. Mas quais são os ganhos? É a gestão de rotina, padronização de operação, de turno, de procedimentos, maximizar as eficiências da planta, minimizar perdas, tanto seja pontuais, semanais, diárias, a gente já consegue fazer a correção. Ações direcionadas para aqueles indicadores que estão realmente causando uma deficiência na planta ou que estão prejudicando a extração, que estão prejudicando a torta, que estão prejudicando a barométrica ou o rendimento do açúcar. Além dos alertas operacionais que o pessoal da supervisão, da gestão, recebe via e-mail relacionado à paralisação de planta, qualidade de açúcar, etanol. Então, são várias funções que a gente consegue utilizar com o sistema do GAOA. Então, o monitoramento do processo, ele utiliza os indicadores-chave do processo, ou seja, os KPIs do processo, que cada setor vai apresentar os seus KPIs específicos, né? Cada setor tem o seu, então cada setor tem a sua particularidade. Mas de maneira geral, todos os indicadores têm os seus limites de operação, o que é entendido como máximo e mínimo aceitável para poder ter um bom rendimento de planta, ter uma eficiência energética, uma eficiência industrial. E esses indicadores, esses limites, eles podem ser estabelecidos de algumas formas, tá? Seja por projeto, então equipamentos, um gerador, uma caldeira tem limites de projeto. Pode ser por uma especificação de fabricante ou de estudo, de pesquisa.
e por balanços de massa, tá? Então, sempre trago, nas outras apresentações que a gente faz, sempre trago o exemplo da pressão de vapor da caldeira, no caso da unidade de passos. De projeto, né? A caldeira tem um valor de projeto de 21,5 kg, então é uma caldeira de 21,5 kg. E quais são os limites de operação dessa caldeira? Estabelecidos de 20 a 24 ou 23 quilos. Então, essas são as faixas de trabalho. Enquanto as caldeiras de passos estiverem trabalhando dentro dessas faixas, entende-se que elas estão trabalhando dentro daquilo que é esperado, tá? Isso vai gerar para a gente, então, a aderência. O que seria essa aderência? O GAO está o tempo todo medindo esses parâmetros e entendendo se eles estão dentro ou fora dos limites. Conforme a quantidade de pontos que são observados dentro e fora, ele faz o cálculo e gera para a gente então aquela aderência, como no caso a aderência da planta, do setor, do indicador em específico. Eles podem ter apenas um desses limites, a gente utiliza bastante com relação a pol, de bagaço, a temperaturas de óleo ou temperatura de embebição, um ou outro limite, mas pelo menos um desses limites são necessários para o GAO poder entender e poder fazer todo o cálculo, tá? Dessas aderências. E elas são segregadas em algumas áreas. Então a gente tem os setores industriais, então a gente faz a separação em moenda, extração, caldeiras, utilidades, fábrica de açúcar, etanol, geração. Abaixo disso a gente tem as árvores de indicadores, então dentro de cada setor a gente tem todos os KPIs que são relacionados naquela área. E dentro desses indicadores, os consolidados por dia, por turno. Isso permite fazer análises muito precisas e entender se a dificuldade com um indicador específico que teve uma baixa aderência, ela está relacionada a uma dificuldade operacional, ou seja, é um turno, é uma manobra que foi feita, algo nesse sentido, ou se é um problema do equipamento, um transmissor, um toucher, um PTC, em qualquer problema que a gente possa ter dentro do processo. Então, basicamente a hierarquia dos dados seria essa. Então a gente tem a aderência global da planta, caindo para os setores, a árvore de indicadores, os consolidados por dia e por turno, tá? No caso aqui, a aderência global da planta de terça-feira dessa semana, passos 91%, e em relação ao setor de extração, 95,57%. Então, dentro de todos os KPIs que são monitorados pelo sistema, dentre todo o dia da terça-feira dessa semana, a planta de pasto trabalhou 91% do tempo dentro dos limites que a gente estabeleceu para os indicadores. Então, tivemos poucos desvios dentro do sistema. Trazendo um exemplo da extração em si, então, no caso, essa seria a árvore de indicadores, ela permite e possibilita a gente ver quais foram os indicadores que tiveram dificuldade no dia. Então, ele vai do menor para maior aderência. Então, no caso, a menor aderência foi a extração da % fibra e a embebição % fibra e a extração total, que estão diretamente relacionadas. Então, na reunião do Bom Dia, reunião da manhã da quarta-feira, esses dados todos são apresentados à gerência, à supervisão, aos líderes, e eles já sabem na quarta-feira pela manhã onde atacar para já não causar o mesmo problema na quarta-feira ou na quinta-feira daquela mesma semana. Em relação aos outros indicadores, já fica tudo um pouco mais dentro do esperado. Dentro desses indicadores, a gente cai mais um nível, a gente sai da árvore e vai para os indicadores em si. Então, a gente começa a olhar o consolidado por dia, o consolidado por turno, tá? Opa, aqui. Então, no caso, é um exemplo de passos, onde eu tenho pol do bagaço, umidade do bagaço para cada turno. Então, sempre que o laboratório faz a análise e lança no sistema, o GAO já extrai esses dados e compara com os limites que foram estabelecidos. Então, durante esse dia de exemplo, nenhuma das análises de pol de bagaço e umidade do bagaço ficaram nem acima de 50 e nem acima de 2. Então, entende-se que 100% do dia trabalhou dentro daquilo que a gente entende como limite de trabalho. Isso permite entender se foi uma perda pontual, se foi uma dificuldade de operação, se foi um ajuste de embebição, se foi uma qualidade de cana que talvez tenha chegado na moenda e que tenha trazido algum problema, alguma dificuldade.
Isso acarretou no dia, no caso, uma extração um pouco mais baixa dos 96,60, que é o mínimo estabelecido, certo? Isso já acende uma luz para a supervisão da área, onde ele já vai buscar entender o porquê, o que pode ter acontecido, qual foi o ajuste, se tem alguma coisa na moenda, se tem algum problema que possa ser resolvido, para melhorar esse número para os próximos dias. Então, onde a gente estabelece, né, como a gente vai fazer essas tratativas é em cima da aderência mínima. A gente entende que é um valor menos que esse valor de aderência, no caso 60%, devem ser gerados planos de ação, devem ser gerados tratativas para esse indicador ou para o setor que ficou, teve uma aderência, seja diária ou semanal, fora desses 60%. E a ideia é, com a avaliação de maturidade da planta, então entendendo o quanto a gente está monitorando de cada setor, como que ela desempenhou ao longo da safra, ao longo do ano, vamos refazendo essas avaliações de maturidade, e a ideia é ir aumentando essa aderência mínima em 5% por avaliação de maturidade até um total de 90%, onde seria o último estágio, por assim dizer. E não só subindo a régua, né? Não somente aumentando a aderência mínima, mas também estreitando esses limites de trabalho, onde a gente começa com limites de trabalho em torno de 7% do valor de projeto ou do valor de especificação, e vamos estreitando isso 1% ao ano, ou 1% conforme o nível de maturidade, até um mínimo de 3%. Para que isso possa cada vez mais trazer eficiência para a planta, para que a planta trabalhe cada vez mais próxima daquele valor que é considerado como ideal do processo. E nessas aderências mínimas, em cima delas, a gente consegue gerar dentro do próprio sistema do GAOA o plano de ação com as análises com ferramentas da qualidade, onde a supervisão de cada setor analisa ao longo da semana quais foram os indicadores que tiveram desvio, fazem um plano de ação, executam esse plano de ação e colocam lá para ficar registrado no sistema, e depois isso passa no relatório de fechamento de mês, certo? Então, aqui é um exemplo, de novo, com a pressão de caldeira. Pessoal, eu gosto bastante desse exemplo, achei bem simples de entender, mas qual que é a ideia dele? Aprimorar a aderência global conforme o aumento dos anos e do nível de maturidade. Então, a gente sairia do nível 1, do primeiro nível, de 23, dos limites de operação, com a caldeira de 21,5 kg, de 20 a 23 kg como faixas de limite de tolerância. Isso vai sendo estreitado ano a ano até o último nível, onde a gente tem 3% de variação do set point. Então, os valores que antes, no primeiro ano de implementação, eram aceitáveis, próximos de 23 kg, que seria o limite da caldeira, no último ano, se a caldeira passar de 22 quilos, ela já acusa como fora o limite operacional, e ela já vai abaixar a aderência, vai começar a contabilizar como valores fora de aderência. Isso vai gerar os planos de ação. A ideia é fazendo isso progressivamente, para que tanto a operação, quanto os controles, quanto as medições possam ser aprimoradas ao mesmo tempo, possam ser aprimoradas junto. Então, quais são os ganhos com esse acompanhamento que a gente tem com a ferramenta do GAOA? A gente traz as reuniões diárias, então todo dia de manhã, toda a supervisão é reunida, passam todos os indicadores de todos os setores, e já é dentro dessa reunião tomadas ações, tomados planos para poder resolver esses problemas, resolver essas divergências e ter indicações rápidas desses desvios e ações rápidas em cima desses desvios para correção. Ao longo da semana, são identificados os desvios do processo no relatório semanal, onde é enviados toda segunda-feira para toda a supervisão, e os supervisores conseguem avaliar quais foram os 3 principais indicadores de cada setor que ficaram abaixo da aderência mínima, qual foi o setor que teve uma aderência mínima abaixo, e já gerar em cima disso os planos de ação para a correção desses desvios. E no final, a gente faz o relatório de fechamento mensal e fechamento de safra, é o objetivo,
para avaliar qual foi o desempenho, como foram os planos de ação, o que foram feitos, quais foram as ações tomadas, quais foram as correções, quais foram os ganhos que puderam ser obtidos com esse gerenciamento. Então aqui é um exemplo do relatório semanal, onde a gente vai estabelecer as tratativas dos indicadores que tiveram uma aderência menor que 60% durante toda a semana. Então, é trazido a aderência global da planta, a aderência do setor com a menor aderência, e dentro do setor é pontuado, então, quais foram os desvios, o que principalmente causou esse desvio, o que pode ter gerado esse desvio operacional. Além disso, é trazido os parâmetros em si, uma análise prévia com base nos dados do GAO, então os históricos de semana, os valores máximos e mínimos, o que o GAO apresentou, qual foi o histórico que ele veio apresentando ao longo da semana, e em cima desse relatório é gerado os planos de ação, onde a supervisão pode aí, estudar e avaliar mais a fundo e poder então fazer a correção desses desvios, para que a aderência ao longo das próximas semanas possa ser cada vez maior e mais assertivo. Além disso, a gente conta com os alertas operacionais. Então, como o sistema consegue integrar os dados de supervisório e os dados de laboratório, a gente consegue criar dentro do sistema do próprio GAOA configurações de alertas operacionais. Então, nesse exemplo de passos, a gente tem um PT100 na saída do açúcar do resfriador, e ele está integrado com o sistema do GAOA. Então, foi gerado um evento dentro do GAOA, onde, se a temperatura ficar acima de 35 graus Celsius por mais de 5 minutos, isso dá o gatilho para um evento ser iniciado, e um e-mail com essa imagem é enviada para toda a gestão da planta. Então, para o pessoal do laboratório, supervisão de processo, gerência. Então, assim que o GAOA identifica que teve esse desvio, ele já consegue fazer esse disparo de e-mail e alertar toda a gestão para que ações possam ser tomadas, porque não necessariamente o operador de COI ou os líderes de turno estão o tempo todo olhando esses indicadores, e o apoio da supervisão para a tratativa desses indicadores é muito forte, é muito importante. Não só isso, relacionados com qualidade de açúcar. Então, o laboratório fez a análise do açúcar, fez a análise de cor, de RI ou do etanol. Algum desses parâmetros ficou fora daquilo que é estabelecido. Assim que o laboratório lança no sistema, um e-mail dessa maneira também é enviado para toda a gestão. Então, cada unidade da Ipiranga, as 4 unidades hoje estão com esse sistema para a parte de qualidade de açúcar. Então, sempre que o laboratório faz o lançamento, um desvio observado, o e-mail é enviado. E a ideia é fazer com que isso seja uma atividade rotineira para a supervisão. Assim que chegar um e-mail lá da Fermentec com desvios operacionais do GAOA, o pessoal já abra para olhar, para entender o que foi que aconteceu, o que pode ter gerado de dificuldade. Então, para sintetizar tudo e finalizar, a gestão de rotina digitalizada com o GAOA, a gente consegue aí dados diários de cada indicador, a gente consegue respostas mais rápidas, respostas focalizadas em cada um dos setores, naquilo que realmente está gerando um desvio, daquilo que realmente tem gerado problema, e que a gente consegue tratar mais efetivamente, mais rápido possível, para que isso não se acumule e não gere um problema futuro. A disciplina operacional, aliada a essa tecnologia, permite identificar esses desvios, planejar as melhorias e consolidar a cultura de excelência industrial que a gente busca. Então, com certeza, a gente já observa melhorias no desempenho de cada turno. Então, dentro da própria operação, entre os turnos, chega de manhã no COI, no supervisório, o pessoal já comenta: consegui 78% de aderência no Donelli, viu? Hoje a temperatura de embebição não caiu na madrugada. Então, o pessoal já fica com essa competição saudável entre os turnos, e eles mesmos ficam se cobrando e buscando cada vez mais chegar com os números cada vez mais altos. Esse aumento da aderência global da planta é importante, e isso reflete diretamente em diversos aspectos do dia a dia: consumo de insumos, aderência a especificações de temperatura, de pressão, seja de mancais de moenda, geração, geradores, caldeiras.
Evolução do nível de maturidade, a padronização das operações, então garantir que todos os turnos estão fazendo tudo da mesma forma. Então não adianta 2 turnos estarem fazendo tudo certo, chega o 3º turno e acaba tendo desvio de processo, trabalhando em outras faixas, e depois a gente tem um reflexo disso no processo lá na frente, e a gente não entende o porquê que isso gerou esse desvio. Com o sistema a gente consegue observar, trazer médias turno a turno para entender como que isso está afetando o processo como um todo e o aumento da eficiência industrial. Gerar cada vez mais eficiência e excelência operacional são os objetivos. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, o convite foi feito da Fermentec, foi um prazer, espero ter podido compartilhar alguma coisa importante com vocês. Mais uma vez, é um prazer e muito obrigado.